Falar brevemente sobre os Templários e o Brasil, certo? Esse daqui, eu não sei se dá para ver, é o símbolo da Ordem dos Nove Cavaleiros, que é a ordem que surge os Templários através dessa ordem. Se vocês olharem aqui, ó, tem dois caras em cima de um cavalo, dois cavaleiros. Aí eles falam que eram dos cavaleiros pobres e eles não tinham dinheiro para ter cavalo, e aí andavam dois no cavalo. Na verdade, não é essa a explicação. Quando um cavaleiro morria em batalha, não era deixado o corpo para trás, porque as batalhas antigamente, as guerras, não eram como após Napoleão Bonaparte desorganizou a Europa. Como é que funcionava? Você mandava um emissário no local, falava: vou lutar com você em tal dia, em tal lugar, em tal horário, e lutavam-se no campo. E no período da noite, no período da tarde, recolhia-se os corpos, tal, dava-se um enterro digno para os corpos, e depois, no outro dia, se fosse o caso, voltava a lutar novamente. O que que isso daqui simboliza? Simboliza um cavaleiro vivo e um cavaleiro morto. Quando o cavaleiro morria em batalha e ia retirar a tropa, o que se fazia? Colocava-se cordas abaixo das axilas do morto, passava-se a corda aqui, jogava-se por cima de uma árvore, pegava-se um cavalo, provavelmente na maioria das vezes o cavalo do morto, e tocava-se para frente. O cavalo ia puxando para frente, o corpo levantava e ficava pendurado sobre uma árvore. Então o outro cavaleiro chegava, parava com o cavalo dele embaixo e cortava a corda do outro, e o corpo caía. E ele amarrava o outro cavaleiro morto para levar o corpo para ser enterrado no convento ou no castelo em si. Entendeu? Principalmente se fosse um nobre, porque no princípio muitos dos cavaleiros templários foram nobres que abandonaram toda a riqueza para lutar por Cristo. Aí funda-se depois a Ordem dos Cavaleiros. A Ordem dos Cavaleiros do Templo vem muito depois. Primeiro vem a Ordem de Jerusalém, que foi para a reconquista de Jerusalém. A Ordem dos Cavaleiros Templários é por conta do Templo de Salomão. Hoje, quando você vai lá em Israel e tem aquela mesquita Al-Aqsa, eu não me lembro o nome, aquela mesquita azul com 8 lados, aquilo ali era um quartel-general dos Templários sobre as ruínas do Templo de Salomão. Foi por conta da construção daquilo que os Templários encontram, os mapas, tal. Eu vou explicar essa questão. É assim, ó, tem uma história paralela que diz que o Brasil não foi descoberto em 1500, e eu acredito nisso, e a maioria, todo mundo acredita, mas não é a história oficial, então vamos explicar. E até explica também o porquê que o rei da França mandou caçar os templários e matar na sexta-feira 13, e a sexta-feira 13 torna-se o dia do azar e tudo mais. Primeiro eu tenho que explicar o contexto para vocês. Os templários inventaram a nota de crédito. Porque assim, como que eles tinham um voto de pobreza, tava o dinheiro ser usado para Cristo e assim por diante, eles faziam escolta dos peregrinos para Jerusalém. E aí os peregrinos pagavam uma porcentagem, 33% tal. Esse 33% era usado para alimentação do cavalo, para troca das vestes, para ida se morria um cavalo, para juntar, para comprar outros cavalos, as hospedarias, o local que ia pousar, assim por diante, manutenção de espada, de armadura, tudo isso daí era através da doação, assim como hoje nós doamos o dízimo, doamos na missa, era a mesma coisa, porque 33, a idade de Cristo, e no período as moedas eram de ouro, de prata e assim por diante. E a viagem era muito perigosa, então você poderia morrer e tal. Só que eles não, como que eles tinham um voto de pobreza, eles não gastavam boa parte desse dinheiro, porque eles viviam na pobreza. Então, era só o extremamente necessário. E eles foram ajuntando grandes sumas de riqueza. Chegou a um certo ponto que não necessitava mais levar o ouro na viagem. Então, eles faziam um papel, o o mestre da ordem fazia um papel, tal, botava o sinete dele marcado à vela, e com aquele papel o viajante conseguia receber o ouro quando chegasse no outro quartel-general templário. Então isso foi criado a nota de crédito. Só que o ouro foi se acumulando, porque se você faz voto de pobreza e você não gasta, a sua riqueza vai aumentando. Então o rei da França passa a pegar empréstimos com os templários, tal,
para construir Versalhes e tudo mais. E vai pegando dívidas vultuosas com os templários. Passa um momento que boa parte da economia da Europa passava-se pelos templários, por conta do voto de pobreza e tal, a ordem enriqueceu demais. Para vocês terem uma noção, há estimativas que a ordem dos templários era 100 vezes mais rica do que a ordem dos beneditinos, que era no período uma das ordens mais ricas da Igreja Católica. Mas os beneditinos não tinham essa riqueza tanto em si, porque a riqueza deles era mais intelectual, eles eram copistas e preservadores de livros. Hoje, se nós temos a Bíblia, hoje é por conta dos beneditinos e assim por diante, que vem de uma ordem anterior, e depois essa ordem que sai São Bento e funda os beneditinos. Aí é uma história muito longa, mas a questão não é essa. Voltando aos templários. Os templários criam a nota de crédito e tal. E aí diz a lenda, tem um livro que chama A Nossa História. Esse livro era fácil de encontrar na internet, hoje em dia não é mais tão fácil de encontrar que durante uma reforma para poder fazer o quartel-general, que está lá até hoje, que hoje é uma mesquita, eles encontraram na fundações baús, entre aspas, pré-diluvianos, que mostrava que haviam terras além mares e tudo mais e assim por diante. Então, o rei da França, que descobriu que eles tinham esse conhecimento tal, e quem descobrisse essa rota se tornaria milionário, arma a emboscada, falando que os templários estão cometendo heresias, que estão profanando o nome de Cristo, que estão cuspindo na cruz e assim por diante. E aí manda uma carta para o Papa, e o Papa manda para vários locais na Europa uma bula para ser aberta no horário exato tal, e é o momento em que os templários são caçados e mortos. Mas como que os templários estavam em toda parte, algum templário recebeu essa carta, leu antes da hora e conseguiu salvar parte da ordem dos templários. E essa parte que se salvou conseguiu fugir com todos os documentos, ouro e assim por diante, e foi para um pequeno reino da Europa, que era considerado o fim do mundo, Portugal. E ali o rei da época, que se eu não me engano é Dom Dinis, funda a Ordem de Cristo. Ele peita o Papa e funda a Ordem de Cristo. Tanto que depois que o Papa descobre o real motivo tal da excomunhão dos Templários, eles baixam uma bula, que o Papa baixa uma bula, que aqueles que atrapalhassem os negócios de Portugal estariam automaticamente excomungados, porque era de interesse do papado. Não era o interesse a riqueza, era o interesse povoar e cristianizar os pagães que haviam nessas terras alemares. Então, no ano de 1490 e alguma coisa, o rei de Portugal manda plantar uma floresta em Leiria, e ele espera a floresta crescer. E nesse período funda-se institutos de estudo e aí vem as navegações, as tecnologias dos navios. Diz a lenda que toda essa tecnologia das navegações, tudo estava contido nesses mapas que foram decriptados, traduzidos e assim por diante, de sânscrito ou outro idioma pré-diluviano antigo. E aí eles descobrem, entre aspas, o Brasil, tal, e assim por diante. O que acontece é que com o descobrimento do Brasil, o Brasil foi descoberto muito antes do que é dito. Portanto que você vê Ouro Preto, a estrutura de Ouro Preto no seu período era maior do que Londres e assim por diante. Então, foi mantido em um segredo absoluto a questão da descoberta do Brasil e tal. Tanto que o Américo Vespucci, que descobre a América, vai atrás de Portugal para descobrir as terras além mares, e Portugal não quer, esnoba, mas Portugal esnoba porque Portugal já tinha descoberto essa terra, já estava nessa terra, e aí ele procura a rainha de Castela, se não me engano, na Espanha lá, que não é Espanha ainda, e aí descobre a América, que a América também já foi espanhola. Muitas pessoas não sabem disso. Antes dos ingleses tomarem da Espanha, a América era espanhola. E aí essa ordem templária vem para o Brasil, tal. A gente tem até hoje resquícios das construções. Por exemplo, tem uma ponte numa cidade do interior de Minas, de São João del Rei, que foi construída por templários. A ponte está até hoje lá de pé e assim por diante. E essa ordem é a ordem da nossa bandeira mais importante, que é a bandeira branca com a cruz vermelha, que é a bandeira da Ordem de Cristo. Os templários foram muito importantes para a história do nosso país, mas depois eles foram perseguidos tal, e
e acabaram desaparecendo, entre aspas, no Brasil. Mas os templários originaram a Ordem de Cristo, então os templários não foram extintos, como a história diz que os templários foram extintos. Foram graças a eles que nós tivemos as navegações, a descoberta do Novo Mundo. O primeiro século, que é tanto dito por todos, é o descobrimento, é o século XV. Esse é o primeiro século. Então, o século que tudo se reinicia de novo, de cristianizar os pagãos e tudo mais. É isso daí. Agora, este símbolo, na verdade, é um cavaleiro morto e um cavaleiro vivo. O vivo carregando o morto, que nem depois de morto é abandonado para trás. Ninguém fica para trás. É daí que vem essa frase: ninguém fica para trás. É dos templários. Que mesmo morto era levado de volta o corpo. Quando possível, era levado de volta o corpo pro castelo, para casa e assim por diante. Tá certo? No futuro eu falarei mais sobre os templários, mas por hoje é só.